Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. E Gustavo Gar revela o que vai derrubar Lula, que nem a Globo conseguirá passar pano. Veja o vídeo. O pior obstáculo que o Lula vai ter que enfrentar está começando a ganhar grandes proporções agora. Algo que a Globo não consegue, com o seu mecanismo de lavagem cerebral, convencer as pessoas que não existe. Nem a Miriam Leitão, nem a Daniela Lima serão capazes de passar pano para isso. Eu vou te explicar, vamos lá. Para a parcela brasileira mais instruída, aquela que foge do PT e da esquerda como o diabo foge da cruz, ou como o pai da Dilma foge da cruz, sabem que o que ele já fez já é mais do que o bastante para jogar esse cara no lixo da história. Apoiar Hamas, ir contra Israel, apoiar o invasor da Ucrânia, né, todas as merdas que ele tem feito, afugentar o investimento, aumento da criminalidade, aumento do desemprego, tudo isso para pessoas esclarecidas já é mais do que o bastante. Mas infelizmente, de acordo com desde que a esquerda sequestrou o sistema de ensino brasileiro e o jornalismo, a parcela de pessoas esclarecidas no Brasil hoje talvez não seja a maioria. A maioria das pessoas hoje no Brasil são pessoas de baixo nível de instrução. E elas não ficam muito atentas para a questão de investimento, bolsa de valores, falas em viagens internacionais do Lula, sigilo do cartão do Lula, nada disso importa para eles. Não sabem o que é Hamas, o que é Israel, Rússia, Ucrânia. Isso não tem muita relevância. Não estão preocupados com queimadas da Amazônia, nem com mortes do Yanomami, não leem, não buscam se informar, então é algo que não os afeta. O que afeta essas pessoas e o que vai derrubar esse governo é o preço dos alimentos. E o preço dos alimentos está subindo astronomicamente. E agora, com o novo imposto que esse governo aprovou, que é o imposto mais caro do mundo, vai piorar ainda mais. Então vamos lá. Olha a percepção das pessoas. O preço dos alimentos aumentou, dizem 79% dos brasileiros ao IPEC. Ou seja, 80% dos brasileiros já reconhece que está mais caro para comer. E comer é algo que todos fazem. Nem todos são antenados em política internacional, nem todos estão antenados no investimento, na bolsa de valores, não, mas todos comem. 64% também disseram acreditar que ficará mais caro custear a alimentação dos próximos meses. Então a percepção do povo é péssima, é pessimista. Tanto é, a situação está tão triste para o Lula, isso é ótimo na verdade, infelizmente a gente vai ter que passar por esse momento de tristeza, que durante um evento dele nessa semana, olha o que uma mulher falou no evento do Lula. A mulher mostra ao Lula a realidade do nosso país, veja a reação dele. É pão, farinha, uma caixa de leite, é o básico do básico. Antes, gente, a gente ia no mercado feliz da vida, ia fazer compra, saía com o carrinho cheio. Era uma realidade que a gente gostava de ir. Eu tenho uma lembrança muito boa, que eu ia no mercado com a minha mãe, enchia o carrinho, e agora hoje a gente praticamente fecha os olhos para passar nos corredores. É uma tristeza sem fim, porque a gente vai uma semana, tá um valor, na outra semana já tá o dobro do valor. A gente vai uma semana, tá um valor, na outra semana já tá o dobro. A situação do preço dos alimentos é algo tão grave e que derruba qualquer governo, gente, porque todos comem. E a parcela mais pobre do Brasil, a de baixa instrução, aquela que ainda é enganada pelo sistema de desinformação da extrema imprensa e das instituições de ensino, você não convence uma pessoa que está passando fome que a vida dela melhorou. E aí os memes já começaram. Esse aqui, pra mim, é o que mais... Eu adorei, dá uma olhada. Esses memes, pra mim, são os melhores. Vamos lá. Promoção com amor é só no Supermercados Faz o L. A batata inglesa que tava R$4,99 no governo do ódio está só R$12,99 no governo do amor. Supermercados Faz o L. Tomate de R$3,99 só R$14,99. E é mesmo. Arroz o quilo de R$17,99 apenas R$34,99. E já aumentou, o arroz já está mais caro que isso, está passando de 40 em vários lugares do Brasil. Pepino em
Quem conserva o vidro de R$ 3,99 por apenas R$ 12,99. O amor virou pepino. E não para por aí. Mercado Fazueli aumentou o preço para baixar as vendas. E tem manga de R$ 3,99 por R$ 7,99. Beterraba de R$ 2,99 por R$ 4,99. Supermercados Fazueli. Batata Mona Lisa de R$ 3,99, só R$ 8,99. Feijão preto, o quilo de R$ 4,98, apenas R$ 12,99. Tudo isso e muito mais. E o Supermercado Fazueli informa. A picanha ainda não chegou, mas tem abóbora. Supermercados Fazueli. Então, quer comprar pouco e gastar bastante? Vem pro Supermercado Fazueli! Rapaz, o povo é criativo, né? O brasileiro, o negócio pode estar todo dando merda, mas eles têm um senso de humor. O brasileiro, é uma criatividade do brasileiro. Se desse dinheiro internacionalmente, a gente estaria país de primeiro mundo. Mas essa é a situação, tá? Tirando a brincadeira, se você afeta o bolso daquela pessoa mais pobre, que ela vê que ela está comendo menos, o carrinho enche menos, ela não consegue ter comida para o mês inteiro para ela e para os filhos, você pode ter certeza, essa pessoa ela não está preocupada em direita, esquerda, tá? Ela está preocupada só em comer. E isso o Lula está destruindo. Então nós vamos ver em breve aí pessoas revoltadas indo para as ruas. E não vai nem ser a direita às vezes não, é o próprio povo que vai ficar de saco cheio, o povo que fez o L vai ficar de saco cheio e vai para as ruas pedir para derrubar esse governo, e aí o impeachment vai ficar muito mais fácil. Fico por aqui, um abraço. E Lira sobe o tom contra o STF e promete limitar a judicialização do país. Veja o vídeo. Há uma discussão sempre jurídica no Brasil, as discussões nunca findam, porque o Supremo Tribunal Federal recebe demandas todos os dias, de todos os setores, e nós temos um câncer no Brasil que se chama ação direta de inconstitucionalidade proposta por qualquer entidade, qualquer pessoa ou qualquer partido político no Brasil com um representante no Congresso Nacional. O que é que adianta um projeto com 400 votos no plenário da Câmara e um parlamentar entra com a ADI e um ministro dá uma liminar e nós vamos voltar a discutir isso? Então nós temos parlamentares que ter coragem de enfrentar esse tema e subir o sarrafo de quem pode propor ADI no país, para que menos temas sejam judicializados e mais temas sejam discutidos politicamente com quem eventualmente tem a procuração do povo para te representar naqueles 4 anos no Congresso Nacional. Se a Câmara presta, se o Senado presta, se não presta, a discussão, Zema, é outra. É quem elege, te dá a delegação, se sente representado ou não. E o reflexo disso é você ser colocado para fora, se você não honrou o teu discurso na defesa daquelas pautas que a gente precisa. Portanto, nessas questões que envolvem o discurso do Pedro, o discurso da Tereza, o discurso do Fávaro, o discurso do Caiado, o discurso do Gabriel, o discurso da nossa prefeita, onde tudo se engloba, a gente pode reduzir isso a um termo só. Nós somos um país diverso. Nós temos que ter o compromisso de respeitar a quem pensa diferente. E nós temos o dever de respeitar a nossa Constituição. O Poder Legislativo nunca avançou um palmo além das suas prerrogativas. E nós temos que discutir isso com muita tranquilidade. O Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de respeito aos princípios democráticos. E o senador Eduardo Girão descascou o abacaxi na tribuna do Senado contra o STF. Assista o vídeo. Olha, esse debate é muito importante que a gente está travando aqui nessa casa. Essa casa, o Senado e a Casa Revisora da República precisa se levantar para cumprir finalmente o seu papel, senadora Damares, nos 200 anos. O brasileiro está clamando há 5 anos por isso. Nós sabemos, nós andamos nas ruas, conversamos com pessoas que é contra governo, que é a favor de governo, que é de direita, que é de esquerda, e nós vemos, ouvimos o clamor só aumentar. Será que está todo mundo errado? Será que está correto calar as pessoas da forma como estão calando, porque criticam
o sistema apodrecido do Brasil? E o pior, agora eu vi um relatório aí, na véspera do evento, lá no Rio de Janeiro, falando da Polícia Federal, que é uma polícia quase que destacada para o Supremo Tribunal Federal, uma polícia quase particular, com todo respeito à Polícia Federal, que é muito maior do que isso. O conjunto da obra é excelente, mas vi falar de conspiração internacional. Você está de brincadeira. Está de brincadeira. É fazer a gente passar vergonha no mundo, ainda vem com esse argumento, depois de tantas barbaridades que foram expostas pelo tweet, pelos arquivos secretos que o Elon Musk revelou, e nós temos que agradecer a ele, sim, porque daqui não ia sair nada. Teve que vir de fora a ajuda para os brasileiros que estão sufocados com tudo isso. Para mim é o resultado das orações dos cristãos, senador Zequinha Marinho, de todo o país. Agora não querer que as pessoas reajam, não querer que parlamentares vão lá nos Estados Unidos, que vão para as ruas. É como se você quisesse afogar uma pessoa e ela quisesse sair da piscina. Querem tirar até isso. Isso é conspiração? Gritar por socorro é conspiração? Isso é passar vergonha. Esse tipo de intimidação, ainda mais, querer tapar o sol com a peneira, é fazer a nossa nação passar vergonha aceita. Gente, chegou na hora da pacificação. Nosso presidente aqui, Pacheco, fala muito em pacificação, e eu sou testemunho de momentos buscados nesse sentido. Mas chega uma hora que a gente não pode querer passar panos mornos na situação, porque o brasileiro está desesperado, e está mesmo. Já entendeu o que é que está acontecendo no Brasil? Existe um alinhamento entre o governo Lula e membros do STF, um alinhamento político, ideológico, escancarado, explícito. Só não vê quem não quer. Aí vai achar que isso vai se perpetuar. Um dia a casa cai. Um dia tudo aparece, a verdade triunfa. O bem prevalece. E é muito estranho, senhor presidente, que a gente tenha tido aqui, por exemplo, uma visita surpresa do ministro Moraes, na semana passada. No momento que as comissões estão todas funcionando a todo vapor, chegou, participou, saiu, não deu nem para a gente fazer perguntas, para a gente fazer questionamentos respeitosos, que o povo brasileiro que nos trouxe para cá quer saber. É o quê? É uma jogada de marketing? Para mostrar para o mundo que existe democracia no Brasil, que existe respeito entre o STF e o Congresso Nacional? O respeito se mostra com prática, não é com foto, não é com visita surpresa, é prática de respeito à Constituição. Você quer defender a democracia? É defensor da democracia? Respeite a Constituição do Brasil. Dia desse eu passei lá no TSE e tem uma frase lá que eu digo, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? É muita hipocrisia. Tipo assim, democracia é algo assim, democracia se faz com transparência total, é algo nesse sentido. Existe transparência no Brasil? Se pode questionar numa democracia ou não, processo eleitoral, a forma como é feito, não pode, é proibido. Então não é democracia. Mas eu vejo que as máscaras estão caindo. E o mundo está vendo, o rei está nu, está exposto. E o brasileiro de bem, quero agora falar com você, cidadã, cidadão desse país.
Ontem tivemos um evento no Rio de Janeiro que eu tenho que parabenizar quem foi. Parabenizar os cariocas. Parabenizar quem replicou isso na rede social. Manifestação legítima. É por isso que querem censurar suas redes sociais. Porque se critica os poderosos. Os poderosos não gostam de crítica, não. Os políticos, ministros. Gente, se alguém cometeu o equívoco de ir na honra de cometer um crime na honra de qualquer pessoa, a lei está aí, já existe há décadas. Calúnia, difamação, injúria, vai e pede os seus direitos. Eu já fiz isso com quem me agrediu. Mas vai querer censurar? Essa vai ser a resposta do Senado, se aliar com poderes para censurar, para calar o povo brasileiro. Vocês não aprenderam? O grito das ruas, acha que vai conseguir, na marra, fazer esse tipo de coisa? Vem cá, senadora Damares, é papel do TSE criar um centro de enfrentamento à desinformação? Está de brincadeira. Isso não é papel de um judiciário, gente. Tem que voltar para o primeiro ano da faculdade, os primeiros 6 meses. Esse tipo de papel é de polícia. E outra coisa, é o governo Lula junto com o TSE que vai monitorar as eleições desse ano? É isso? O que é que vai acontecer? Basta você juntar um neurônio em outro. A coisa está desproporcional, a coisa não está justa, não está correta. Copiaram e colaram o PL da censura. Isso é grave. Deram um bypass, passaram por cima do Congresso Nacional de novo. Esse poder, TSE, STF, respeita essa casa? Que conversa é essa? Então, a gente precisa avaliar tudo o que está acontecendo no Brasil. E a visita surpresa do ministro Moraes veio exatamente no mesmo dia em que o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou um relatório sobre a prática de censura forçada no Brasil, através de 88 decisões sigilosas do STF e TSE, sendo 51 dessas do próprio ministro Alexandre de Moraes. Está lá. E o pior é que teve pedido. Olha só como sabe que está fazendo a coisa errada. Teve pedido para o Twitter, na época, mentir. Dizer que não era ele que estava, que não era o Supremo que estava mandando censurar. Dizer que era política interna do Twitter. Sabe por que isso? Atestado de que sabe que está fazendo a coisa errada. Está tudo aparecendo, as entranhas, as vísceras, a podridão. O mundo está vendo isso, o brasileiro, há 5 anos, grita por esse tipo de coisa. Senhor presidente, tudo isso, não apenas a visita surpresa aqui no Senado, sem dar a réplica para os senadores dessa casa, a ida ao presidente Arthur Lira, do ministro Moraes, um jantar que aconteceu na casa de outro ministro do Supremo, juntando vários ministros e o presidente da República, tudo na semana passada, é algo de embrulhar o estômago. São os poderes querendo se autoajudar, se autoblindar, tendo em vista a luz que chegou do mundo vendo a sujeira que está acontecendo aqui? É isso? É tentar segurar essa onda pela verdade, pela democracia no Brasil que está abalada, completamente abalada, porque o golpe
Não veio de onde se diziam nas narrativas que viria. Senador O golpe Girão. veio do judiciário. Juíza ordena a prisão de jornalista por denúncia feita contra promotor. É isso mesmo. A magistrada Andréa Calado da Cruz, que atua na 11ª Vara Criminal de Pernambuco, ordenou a prisão preventiva do comunicador Ricardo César do Vale Antunes. A ordem foi emitida em resposta ao não cumprimento de uma decisão judicial que exigia a remoção de uma denúncia contra o promotor do Ministério Público do Estado. Segundo informações do site O Antagonista, a medida foi uma resposta ao requerimento do próprio MP de Pernambuco. Antunes enfrenta acusações de difamação e injúria, em um contexto de continuidade delitiva, contra o promotor de justiça Flávio Roberto Falcão Pedrosa. A defesa do jornalista, em comunicado, alegou que ele está sendo alvo de censura e questionou a legalidade da decisão da juíza. A nota publicada no blog do jornalista afirma: a exclusão de publicação de matéria jornalística representa censura absolutamente proibida pela Constituição. A prisão preventiva, assim como a exclusão de matéria jornalística, são inconstitucionais, ilegais e merecem ser revogadas. Atualmente, Antunes se encontra na Espanha e aguarda um habeas corpus contra o mandado de prisão, para poder retornar ao Brasil. Além da prisão preventiva, a juíza também ordenou o cancelamento dos passaportes do jornalista e o bloqueio de seus perfis em redes sociais. A decisão ressalta que a liberdade de expressão, constitucionalmente assegurada, não pode ser utilizada como salvo-conduto para cometimento de infrações penais, tampouco autoriza a ofensa à honra alheia. Parece que o veneno de Alexandre de Moraes já começou a se espalhar para outros juízes. Aonde o Brasil vai parar? Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.